A temporada da NBA está eletrizante e a corrida pelo título parece mais aberta do que nunca. Mesmo assim, sejamos sinceros aqui, guys, tem times que realmente têm mais chances de ganhar do que outros. Hoje a gente vai analisar quem são os favoritos de verdade ao título da NBA, trazendo estatísticas dos principais jogadores e uma leitura bem clara do que está acontecendo em cada conferência da temporada atual da NBA. Eu sou o Leonardo, você está no canal Hora do Basco, nosso momento de trocar uma ideia sobre o que está rolando no melhor basquete do mundo. Vem com a gente! Antes de tudo, guys, vamos entender quem manda hoje na liga. Conferência Leste, o nosso top 3. A Conferência Leste, né, liderada pelo time do Detroit Pistons, que, né, vem aí de uma excelente temporada até o momento, né? Segundo colocado, né, Boston Celtics, acompanhado do New York Knicks, né? Apesar que o time do New York Knicks tá rolando uma pequena crise por lá. Vi falar, né, que o Karl Anthony Towns pode ser trocado. Mesmo assim, o time do New York Knicks, né, apesar de uma sequência aí de derrotas e etc, o time tá muito bem colocado. Terceiro colocado na Conferência Leste. Então, basicamente, cara, esses são os top 3 da Conferência Leste, né? Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks. Beleza? Bora falar do top 3, galera, da Conferência Oeste pra gente dar sequência nessa resenha. Já, né, na Conferência Oeste, galera, é a conferência que vem liderada pelo time do Oklahoma City Thunder. Nenhuma novidade até agora, né? O atual campeão da NBA nessa temporada, o time vem destruindo. É um forte candidato a ser campeão novamente, né? Liderados aí pelo Shai Gilgeous-Alexander e companhia. Então a Conferência Oeste aí tem, né, o OKC, primeiro colocado, acompanhado aí do time do San Antonio Spurs, liderado pelo Victor Wembanyama, e o time do Denver Nuggets, né? Normalmente, cara, a Conferência Oeste varia bastante esse segundo e terceiro lugar, principalmente o terceiro lugar, né, que na atualidade é ocupado pelo time do Denver Nuggets, mas sempre varia entre algum outro, né, concorrente forte que pode surgir, como o próprio Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Golden State Warriors, dentre vários outros times dessa conferência, galera, dependendo da fase de cada time da temporada. Mas basicamente, esse é o top 3 da Conferência Oeste. Esses 6 times são os que hoje, né, tem mais chances de ganhar o título, graças a uma ótima, né, campanha regular, equilíbrio e muita consistência. Bora começar falando do favorito geral a ser campeão da NBA nessa temporada. Começar falando do time do Oklahoma City Thunder. E aqui, cara, não tem conversa, né? O time do Oklahoma City Thunder é o atual time campeão da NBA na última temporada e com certeza é o time a ser abatido. O OKC, cara, vem mantendo um nível altíssimo nessa temporada, né? Com uma excelente campanha, um grande diferencial de pontos, uma defesa bem agressiva, cara, e um ataque muito eficiente. E aqui, né, sem dúvidas, o destaque absoluto desse time é o meu mano Shai Gilgeous-Alexander. Tem médias aí de aproximadamente 32 pontos, 5 rebotes e 6 assistências por jogo, um dos líderes pontuadores da NBA, foi MVP e campeão na temporada passada e, cara, nessa temporada ele vem em um nível absurdo de superstar, né? Já, né, foi votado como eleito, foi, né, votado aí como titular para o All-Star Game desse ano, ele tá na corrida também, né, para ser o MVP novamente, cara. Então o Shai, cara, ele tá aí, né, na temporada passada, nessa temporada, ele vem apresentando um basquete que só as lendas da liga conseguiu fazer isso, guys. E assim, né, alguns outros nomes importantes que a gente tem que citar nesse vídeo sobre o elenco do OKC, cara, tem o X também, que tem uma presença defensiva absurda, né, muitos tocos, uma grande proteção de aro, exceto quando ele joga contra o time do San Antonio Spurs, que aí o Victor Wembanyama engole o basquete dele, mas fora isso, cara, é um cara também que contribui muito, dentre vários outros jogadores desse time, cara. Esse time do Oklahoma City Thunder é sem dúvidas um time bem completo, tanto defensivamente quanto no ataque, então cara, assim, um time muito jovem, é um time que já tem experiência de ser campeão, né, experiência de jogar em playoffs, experiência de ser campeão, isso conta muito, porque o time foi campeão na última temporada da NBA, com certeza hoje, né, o time do Oklahoma City Thunder é o top 1 em chances de levantar a taça novamente, beleza? Bora pro próximo?
Bora falar de um concorrente muito forte, que é o time do Denver Nuggets. O time do Denver Nuggets, cara, continua sendo um perigo real nos playoffs. Destaque desse time, né? Não tem outro cara. Quando a gente fala em Denver Nuggets, o primeiro nome que vem na mente de todo mundo, com certeza, é o Nikola Jokic. Tem médias aí de 12 rebotes e 11 assistências por jogo, sem contar a média de pontos absurdas que o Nikola Jokic contribui, né, para esse time. É um dos maiores pivôs da história da NBA, sem dúvidas. Com certeza o nome dele tá lá no top, né, top 10 ou menos de pivôs da NBA. É o cara que controla bem o ritmo do jogo, é um cara que espaça muito bem a quadra, tem um arremesso muito bom de 3 pontos dentro do garrafão, então, cara, nem se fala. E aqui, guys, vai uma curiosidade sobre o Nikola Jokic, né? Que, cara, ele já acumulou múltiplos triplo-duplos consecutivos em temporadas recentes. É algo raríssimo se você for ver, né, na história da liga. Quando a gente fala, galera, em triplo-duplo, pra quem não sabe o que é um triplo-duplo, um duplo-duplo, triplo-duplo basicamente, galera, é quando um jogador soma mais de 2 números em uma determinada estatística do jogo. Ou seja, quando a gente fala que um jogador fez um triplo-duplo, um jogador que fez mais de 10 pontos, por exemplo, pegou mais de 10 rebotes e deu mais de 10 assistências, ou seja, ele passou de 10 em 3 estatísticas diferentes. Já o triplo-duplo é quando o jogador passa de 10 em 2 estatísticas, por exemplo, o jogador deu 10 assistências e fez mais de 10 pontos, beleza? Basicamente é isso que significa triplo-duplo, duplo-duplo. Então, para vocês verem o quão absurdo é o jogo do Nikola Jokic, que teve várias temporadas onde ele meteu triplo-duplos atrás de triplo-duplos consecutivos. É um absurdo o nível de basquete do Nikola Jokic. Um outro cara muito importante nesse time do Denver Nuggets, cara, é o Jamal Murray, que vem jogando em altíssimo nível, né? Ele segurou muito bem a bronca na lesão do Nikola Jokic, lembrando que o Nikola Jokic esteve fora nos últimos jogos aí do time do Denver Nuggets devido à lesão. Então o Jamal Murray é um cara que contribui muito, é um cara clutch time, e, né, é um time com bastante química, experiência, um jogo coletivo bem forte, né? Houve algumas pequenas mudanças, né? Teve a saída do Russell Westbrook, teve a saída do Michael Porter Jr., a chegada do Valanciunas e etc., devido à eliminação na temporada passada nos playoffs, se não me engano, pelo time do Oklahoma City Thunder. Então o time deu uma mexida, é um time que vem forte para essa temporada. Então, cara, o Denver, né, talvez ele não seja o favorito número 1, porque na atualidade número 1 é o OKC, mas é com certeza uma franquia que ninguém quer enfrentar nos playoffs, guys. Ok, hora de falar do San Antonio Spurs. O time do San Antonio Spurs é um time que mais cresceu, é o time, né, que mais cresceu nessa temporada, liderado aí pelo Victor Wembanyama. O time do San Antonio Spurs, cara, vem com uma campanha muito sólida, evoluiu bastante defensivamente, se tornou extremamente difícil de enfrentar. Eu não se lembra quando o time do Oklahoma City Thunder vinha naquela sequência de, não sei se é 10 ou 12 jogos direto, né, sem perder, e o time que conseguiu quebrar justamente essa sequência de vitórias do time do Oklahoma City Thunder foi o time do San Antonio Spurs. Então é um time bem, né, que evoluiu bastante, cara. Não tenho o que falar do Victor Wembanyama, que é o impacto defensivo, tanto defensivo, tanto na defesa quanto no ataque. É um cara que pontua, protege o ar e muda o jogo, né, sem precisar da bola, né, o tempo todo. É um cara que tem um arremesso muito bom de 3 pontos, passa muito bem a quadra. Então, cara, o time do San Antonio Spurs é um time, né, que se eles continuarem nesse ritmo, é um candidato real a chegar longe, né. Eu acho que não é exagero dizer a chegar às finais de conferência. É um time que vai dar muito aperto nos playoffs, é claro, se não acontecer nada com o Victor Wembanyama, se conseguir se manter saudável, né, nessa temporada regular, é um time que vai dar trabalho nos playoffs, beleza? Bora falar da outra conferência agora. Bora começar falando do Detroit Pistons, líder da Conferência Leste, com uma temporada muito consistente. O principal jogador desse time é o meu mano Cade Cunningham, né, que está entre os líderes de assistências da conferência, um dos jogadores com maior impacto geral no jogo, né, comanda o ataque e dita o ritmo desse time. O time do Detroit que perdeu ontem, né, teve um jogo entre o Detroit Pistons e o Houston Rockets, jogo pegado. Então ontem eles conseguiram perder, né, para o time do Houston Rockets. Foi um jogo muito foda. Kevin Durant tá jogando muito no time do Houston. E, cara, Detroit Pistons é um time que vem surpreendendo bastante, né, desde a temporada passada ou retrasada até essa temporada. Era um time que desde 2014, 2015 não classificava playoffs nem nada, sempre no final da tabela.
E nesses últimos 2 ou 3 anos é um time que evoluiu bastante graças à evolução do Cade Cunningham. Então é um time pra ficar de olho, guys. Seguindo o time do Detroit, segundo colocado, a gente tem o time do Boston Celtics. Cara, é um time que surpreendeu a todo mundo, né? Mesmo lidando com lesões, principalmente a lesão do seu principal jogador, que é o Jason Tatum. O time segue muito forte. O Jaylen Brown, cara, tá carregando esse time nas costas. Como eu acabei de dizer, realmente é um time que surpreendeu bastante, né? Porque quando deu a lesão do Jason Tatum, quando surgiu as trocas do Kristaps Porzingis, do Jrue Holiday, devido ao time ter que dar uma cortada, dar uma secada na folha salarial, muita gente pensou que o Boston Celtics não, né, estaria, né, segundo colocado da conferência, com tudo que aconteceu nesse time. Então é um time que, né, surpreendeu bastante de forma positiva. Novamente o Jaylen Brown vem contribuindo com quase 30 pontos por jogo, é a principal referência ofensiva desse time. Dando sequência aqui, né, a gente tem que falar do terceiro colocado, que é o time do New York Knicks, que é um dos ataques mais perigosos dessa Conferência Leste. O principal jogador desse time, o Jalen Brunson, tem uma média absurda de quase 30 pontos e 6 assistências por jogo. All-Star esse ano, líder absoluto do time. Cara, é um time, né, que, se a gente for analisar, tem um destaque de jogo bem coletivo, vitórias dominantes, incluindo jogos históricos com diferenças absurdas no pra cá. Se não me engano, foi contra o time do Brooklyn Nets que eles conseguiram vencer o jogo com a diferença de, acho que mais de 50 pontos, cara. Não sei o número exato, mas não sei se foi 52, alguma coisa assim. Eu sei que eles passou o saco no time do Brooklyn Nets, cara. É um time, né, que está meio que em crise, porque eu acho que vai rolar algumas trocas, né? Há boatos, eu não sei se realmente vai rolar essas trocas, mas há boatos que até o próprio, como é que chama o jogador lá, cara? O Karl Anthony Towns pode, né, está de saída desse time. Então vamos ver o que vai acontecer, né, nesse time do New York Knicks, né? Me falar que o Giannis Antetokounmpo pode surgir, eu não sei, mas, né, vai acontecer algumas coisas nesse time, galera, então temos que aguardar. Até então, né, mesmo em crise, etc., o time está muito bem colocado, tá lá entre os primeiros colocados dessa conferência. Vamos ver o que vai acontecer. E assim, a gente falou dos 6, né? Pegou 3 de cada conferência, deu um total de 6 times que, com base, né, nas estatísticas, nos jogos, na campanha até agora, os principais favoritos a serem campeões. Times que podem surpreender, galera. A gente tem que colocar nessa lista aqui o time do Houston Rockets. O time do Houston Rockets talvez não esteja no topo hoje, mas é o típico time perigoso de encarar nos playoffs. É um time que tem um elenco muito jovem, uma defesa muito física. Tem uns atletas desse time, são bem atléticos, tem uma capacidade de crescer em séries longas e ainda mais com a adição, né, do Kevin Durant. Se encaixar no momento certo, cara, esse time realmente pode surpreender e virar um pesadelo para os times favoritos a serem campeão, né, nessa temporada da NBA. Tem que falar também do time do Toronto Raptors, que é um time que tá com uma excelente, né, temporada regular comparada às últimas temporadas do Toronto Raptors, que o time não era aquele time que dava grandes lampejos. Então o time esse ano tá muito bem. Brandon Wiggs finalmente acordou o menino, então é um time também que pode surpreender. Eu colocaria aí, né, que daria trabalho nos playoffs. E é isso, guys. Se for analisar no resumo das principais estrelas de cada time que pode fazer um diferencial, né, a gente for pegar o Thunder, com certeza é o Shai, né, com média de 32 pontos e 6 assistências. Pelo Denver Nuggets, o Nikola Jokic, não tem outro jogador a se falar. Pelo Detroit Pistons, o Cade Cunningham, né? Boston Celtics, Jaylen Brown, cara, e pelo New York Knicks, Jalen Brunson são os principais caras que fazem a diferença nesse time. Graças a esses caras, né, jogos são decididos e séries e campeonatos mudam, digamos, como se diz acreditado, da água pro vinho, guys. Pra gente fechar, quem realmente tem mais chance de ser campeão nessa temporada da NBA? Hoje, olhando pra temporada, a gente for ver o Oklahoma City Thunder, com certeza o favorito, claro, né, porque é o atual campeão da NBA, é um time bem completo, seguido aí do Denver Nuggets, que sempre perigoso, né, é um time sempre perigoso com o Nikola Jokic, né, já lá pela Conferência Leste, a gente for ver Pistons, Celtics e New York Knicks, tem muito talento e consistência. E o time dos Spurs, né, e o time do Houston Rockets, possíveis surpresas. Mas a verdade é uma só, né? Quando chega os playoffs, o bicho pega, né? A gente viu acontecer isso, né? A gente viu na temporada passada o time do Cleveland Cavaliers, uma excelente temporada regular, primeiro colocado da conferência. Chegou nos playoffs, o time simplesmente sumiu, apagou, foram eliminados. Então, NBA é isso, muita coisa pode acontecer.
Pra gente fechar aqui o videozão, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês aí. Eu sei que a galera gosta da resenha, né? Quem vocês acham que vai ser campeão da NBA em 2026? Thunder, Denver Nuggets, um time da Conferência Leste, alguma surpresa aí? Quem que vocês acham que pode surpreender? Deixa aqui nos comentários, beleza? Não esqueça de sentar, né, o dedão no like. Se você ainda não é inscrito, não faz parte aqui da nossa comunidade, Hora do Basca, tá na hora de você fazer parte da nossa comunidade aqui, beleza? Se inscreva no canal e ativa o sininho para mais conteúdos sobre a NBA. Eu sou o Leonardo, você está no canal Hora do Basca. Paro por aqui, galera. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, bye bye.